Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer sempre enorme, você sabe bem, poder compartilhar um pouco dos meus estudos com você. Bem, no vídeo de hoje eu quero compartilhar, na verdade, alguns pontos importantes que eu tenho notado a partir de todo o estudo que eu tenho feito ao longo desses últimos dias, meses e tal. Por que que eu venho estudando tanto? Primeiro, se você não sabe, é porque eu estou com um clube de estudos, né? E esse clube de estudos nada mais é do que um estudo, um preparatório para o concurso da Prefeitura de São Paulo, que nós tivemos aí a autorização, certo? Então, se você tiver interesse em saber melhor como funciona e quiser conhecer o clube, ele funciona na plataforma da Hotmart. Vou deixar aqui na caixa de informações o link para que você possa ter acesso, tá bom? E lá nós estamos estudando com base no último edital, que foi o de 2014, tá? Porque é o concurso para a PEIF, até que o próximo edital aí saia e nós foquemos então no edital novo, tá? Então, a partir de todo esse estudo, eu anotei alguns pontos importantes para que nós possamos pensar um pouquinho em relação à nossa rotina enquanto professores na educação infantil, principalmente. Não significa que professores do ensino fundamental, anos iniciais, não possam pensar junto. Se você acha que esse tipo de vídeo agrega de alguma maneira, então já deixa o seu like, que é bastante importante. E se você ainda não está inscrito agora é a hora. Inscreva-se e não esqueça, ativa o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que sairão por aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto importante, a gente não pode esquecer que tem aí pesquisas afirmando que os 3 primeiros anos são importantes para o desenvolvimento cerebral da criança. Então, se a gente pensa aí nos 3 primeiros anos, de 0 a 3 anos, nós estamos pensando especificamente no ensino, né, do SEI, tá? No Centro de Educação Infantil. Neste momento é preciso respeitar este desenvolvimento. Então, a criança ela está ainda finalizando, formando aí todo o teu desenvolvimento cerebral, portanto, precisa se pensar em atividades que estimulem e que ajudem neste aspecto. Um segundo ponto importante é que na educação infantil, é o momento em que o desenvolvimento da criança precisa ser integral, tá? É na educação infantil e é bem na verdade que algumas vezes a gente acaba esquecendo que muitas habilidades, muitas competências, coisas que nós precisamos ensinar, a base da criança acontece ainda na educação infantil. Mas como, Lila? Eu não estou conseguindo compreender o que você está falando. Pelo seguinte, na educação infantil, segundo pesquisas, estudos aí que nós encontramos na literatura, que é formado a personalidade da criança, né? A personalidade é ainda na educação infantil que nós conseguimos fazer com que a criança ela aprenda a se expressar, portanto, a partir do se expressar, né, do aprender a se expressar, é que ela vai abrir porta para o desenvolvimento da linguagem dela, tanto escrita quanto oral. Então, é importante nós nos atentarmos para essa questão de que, na educação infantil, é o momento em que a criança vai ali se desenvolver integralmente. Claramente, né, existem outros desenvolvimentos e se fala também da educação integral, tanto no ensino fundamental, quanto anos iniciais, finais e até no ensino médio. Mas aqui o nosso foco é na educação infantil. Próximo ponto, os estímulos. Então, os estímulos que nós, professores, levamos para dentro das nossas aulas, eles definem o sucesso escolar e o desenvolvimento das crianças. Aqui eu vou dar um exemplo bastante interessante para você pensar, e aí depois você me deixa nos comentários se você concorda ou não, tá? Recentemente eu gravei uma aula para o clube de estudos e também gravei alguns stories lá no Instagram falando sobre a aquisição da escrita ainda na educação infantil. E tudo isso eu falei com base em um artigo da professora Sueli Amaral Melo, tá? Então, se você ainda não viu, sugiro que vá lá no Instagram dar uma olhadinha, @LilaLibório. Porque ela fala o seguinte: nós estamos contaminando a educação infantil com tarefas que são
do ensino fundamental e estamos descontaminando o ensino fundamental com tarefas da educação infantil. E aí aqui, quando a gente pensa em estímulos que definem o sucesso escolar e o desenvolvimento da criança, o foco maior aqui, tá? Um resumo geral para você, Pro, é o seguinte: é trabalhar com a questão da expressão da criança. É ensinar a criança a se expressar. E como é que ela começa a se expressar? Pelas brincadeiras, pelo brinquedo, pelo faz de conta. Vygotsky que fala isso e defende isso, tá bom? E a partir do momento em que a criança ela aprende a se expressar bem, em algum momento ela sentirá necessidade de aprender a se expressar pela linguagem escrita. Somente neste momento é que a escrita de fato ela vai acontecer, ela vai fazer sentido na cabecinha da criança e, portanto, a criança terá de fato um sucesso aí na sua vida escolar, tá? Porque ela não estará fazendo algo mecânico por fazer, porque ela está sendo mandada, e sim porque ela sente a necessidade de utilizar a linguagem escrita. Depois, um outro ponto também importante é que a criança, quando ela vem de casa, ela já vem carregada de conhecimento, certo? Que é o que a gente costuma falar de conhecimento prévio. Então, no meio ali em que ela está inserida, ela já tem o seu conhecimento, ela já carrega uma cultura, o que é normal, tá? E aí, quando ela chega na escola, apesar de todo esse conhecimento que ela traz de casa, na escola ela é uma criança aprendiz. Por quê? Porque a partir do momento em que ela vai interagir com o outro, ela vai desenvolver novos conhecimentos, tá? Então, neste momento tem aí o desenvolvimento da criança e ela passa a ser protagonista do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio ensino e aprendizagem, claramente junto com o professor de sala que ela terá. Depois nós temos também o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos da Criança, a ONU, diz que nos 6 primeiros anos se forma a estrutura da personalidade, ó, já até tinha falado sobre isso, a base da afetividade da criança em torno da imagem que ela faz de si mesma. Então, a educação infantil agora vai até os 5 anos de idade, concorda? Porque a partir dos 6 anos a criança tem de estar já no ensino fundamental. Ok, uma alteração feita aí na LDB, que é a Lei 12.476, 496, alguma coisa assim, me falha a memória agora, mas existe essa lei, você sabe bem, certo, Pro? Então, como nós estamos falando da educação infantil, vamos pensar que do 0 aos 5 anos, a criança ela está formando a personalidade dela, a afetividade dela, e ela precisa se reconhecer, ela precisa entender que ela é reconhecida, que ela é legitimada, que ela é valorosa. Por quê? Porque tudo que vai ocorrer, toda a personalidade dela, a pessoa que ela se tornará, vai ser com base naquilo que ela sente, naquilo que ela vê de si mesma, né? E isso vai comprometer toda a vida dela, certo? Porque passará por novas mudanças, certamente passará, mas se as pesquisas falam que até os 6 anos a criança tem a sua personalidade formada, então nós precisamos tomar muito conta disso, né? Ter um olhar um pouco mais atento e sensível para essa questão, porque é extremamente importante. Depois, um próximo ponto aí, veja bem se você concorda comigo, Pro. Criança tem o direito de ser criança. Você concorda? Concorda, né, Pro? Toda criança ela tem o direito de ser criança, só que infelizmente nós não vemos isso hoje, tá? Pode afetar o seu desenvolvimento emocional. Então, o que acontece? Um ponto específico, tá? Por que a criança não está sendo criança? Porque ainda na educação infantil, momento em que a criança precisa brincar, porque a brincadeira é o ponto-chave para o desenvolvimento dela, emocional, cognitivo, afetivo, enfim, já falamos sobre isso. Se a criança ela não está vivenciando isso, por quê? Porque ela está perdendo ou ela está gastando, vamos falar assim, ela está gastando grande parte do tempo dela sentada numa mesa para tentar aprender o que são as letras, o que são as sílabas, como que se escreve. Então, algo dela está sendo retirado, mesmo que inconscientemente, tá?
Então, se a criança, ela merece ser criança, ela precisa ter a infância dela respeitada. Na educação infantil, ela precisa ter isso. E não significa que, eu vou deixar a criança, então, na educação infantil só brincar. Não, não é isso. Tudo tem que ser pensado, tem que ter uma intenção. Mas a base de tudo tem que partir da brincadeira. Não sou eu, Lila, que estou falando, e pode ser talvez que eu nem concorde também. Mas quem sou eu para concordar ou discordar, não é mesmo? Se existem pesquisas, se existem confirmações falando que deve ser assim, sejamos inteligentes, não é mesmo? Vamos facilitar o nosso trabalho e muito mais, facilitar para as nossas crianças. Se é provado de que é assim que a criança ela se desenvolve, tentemos ao máximo proporcionar isso às nossas crianças. Faz sentido isso para você, Pro? Outro ponto bastante importante, e esse ponto nós podemos encontrar tanto no currículo paulista da educação infantil, mas encontramos com maior clareza na normativa 1 de 2013, que fala sobre a avaliação na educação infantil aprimorando olhares, tá? Que inclusive tem uma série aí de 3 canais, ou de 3 vídeos aqui no canal, onde fala sobre a concepção de infância, sobre a concepção de criança e que nós temos de respeitar isso. Mas como assim, Lila? A criança que eu dou aula é a mesma criança que você dá aula, Pro? Certamente não. Quem dirá se você está aqui na Zona Leste e a coleguinha tá lá, sei lá, na Zona Oeste. Entende? São concepções diferentes. Então, nós precisamos partir, planejar, pensar a partir da concepção de criança que nós temos ali naquele contexto. Isso é importante e precisa ser respeitado, tá? Próximo pontinho importante é o penúltimo, já tô acabando aqui, Pro. O próximo ponto é aspectos fundamentais na prática da educação infantil. Então, veja bem e veja se você concorda comigo, tá? Quais são esses aspectos fundamentais? Primeiro, o desenvolvimento da criança é fundamental que nós olhemos e pensemos no desenvolvimento da criança. Os pontos anteriores já mostraram que sim, não é mesmo, Pro? Depois, é fundamental a relação da escola com a família? É fundamental, o currículo paulista fala muito sobre isso, né? A partir do momento que nós olharmos para a família e entender que a família não tá ali só para ser uma pedra no sapato, atrapalhar o nosso trabalho, e que ela pode ser muito mais e que ela pode ajudar no desenvolvimento da criança e vice-versa, o trabalho vai ser muito melhor, vai ser menos desgastante, porque a gente acaba que a gente compartilha o peso, né? Porque é difícil mesmo essa questão do desenvolvimento das crianças. Não é algo fácil, embora alguns pensem que sim, não é nada fácil. E depois, relações entre as próprias crianças, não é mesmo? Porque a criança, ela se desenvolve na interação ali com os seus pais e com os adultos também, certo? Tem inclusive um artigo da Carla Rinaldi, naquele livro Diálogos em Reggio Emília, eu acho que é isso, que ela fala um pouquinho que as crianças, quando elas estão na busca do conhecimento, elas levantam teorias e essas teorias, né, essas incertezas, elas são contestadas ali na interação com o outro, seja com os próprios coleguinhas, seja com os adultos ali envolvidos, com os professores, tá? E depois, outro fundamento na educação infantil é o papel do professor, né? E a relação desse professor com as suas crianças. Então, é enxergar a criança e visualizá-la, legitimá-la, entender que ela é protagonista, que ela faz parte e estar aberto para uma escuta sensível para fazer o máximo possível no desenvolvimento dessa criança. E o último ponto, Pro, olha só, o processo de ensino-aprendizagem e a formação dos professores. Aqui, o que nós precisamos entender, e aí você me diz também se você concorda ou não, tá? É muito importante que nós estejamos sempre atentos à nossa formação enquanto professores, porque assim, as pesquisas elas não param, existem sempre muitas pessoas, e que bom isso, buscando saber sempre mais
acerca do desenvolvimento das crianças e seria muita hipocrisia da nossa parte afirmar que, olha, eu me formei em pedagogia, mesmo que tenha sido na, sei lá, mais reconhecida universidade do Brasil. Ah, eu me formei em pedagogia, agora eu estou pronta. Porque a gente sabe que não é assim, não é mesmo? Então, a gente precisa sempre se formar, porque quando nós estamos dentro de sala de aula, a gente acaba percebendo que a demanda é muito grande, que muitos são os assuntos que nós não sabemos, e isso tá normal, tá tudo bem. O que não tá tudo bem é nós olharmos e falarmos e sabermos que, olha, eu não sei isso, mas também eu vou deixar passar, eu não quero saber. Porque acaba que a gente tá mesmo que inconscientemente assinando ali de que eu não tô muito me importando com o desenvolvimento dessa criança, tá? Então a formação continuada ela é muito importante. A formação continuada normalmente e está previsto em lei, deve ser ofertada para os professores nas escolas, mas a gente sabe bem que não tem como a escola ofertar tanta formação assim por conta de toda a demanda que a gente tem. Então cabe a nós também buscarmos sempre que possível formação. Hoje eu senti dificuldade, por exemplo, em relação à escuta sensível. Então como que se dá a escuta sensível? Eu separo ali 30 minutinhos, não custa nada, pego algum documento, porque a gente tem muitos documentos que são capazes de nos ajudar. Então, um pouquinho ali, um passinho a mais que você deu em relação à escuta sensível, isso vai ajudar muito no seu trabalho, vai ajudar muito no desenvolvimento da criança. E acaba que é o que Zabauza fala também, né? A gente para de administrar confusões e a gente vai resolvendo os problemas. O que que isso significa? Porque assim, se você tem um problema hoje, você não vai atrás por si só para resolver esse problema que é seu, que está te incomodando, amanhã você terá um outro problema, então já serão 2 problemas, daqui a pouco você terá 3, 4, 5, 10, já não serão mais problemas, serão confusões. E aí o Zabauza fala isso. Nós tendemos a administrar confusão e isso acaba que é muito difícil. Agora, se tentarmos resolver os pequenos problemas, porque os grandes problemas não cabem somente a nós professores, infelizmente, porque talvez se fosse só sobre nós, fosse um pouco mais fácil, não é mesmo, Pro? Mas é isso. Compartilhei aí com você esses pontos, porque para mim sempre me faz pensar. Me diga aqui nos comentários o que você achou desses pontos, existe algum ponto que você também já vinha pensando ou que você discorda, tá? E eu espero muito ter contribuído de alguma maneira, se assim eu fiz, não esqueça, já deixa o seu like, compartilha aí com as colegas, vamos compartilhar informação, levantar questionamentos, criticidade, porque o nosso trabalho, ele exige isso, ele pede isso. Eu espero muito te encontrar no próximo vídeo, Pro. Um beijo, até mais, tchau!